Memórias do Subsolo. Tanto o autor como o texto destas memórias são naturalmente imaginários. Todavia, pessoas como seu autor não só podem, mas devem até existir em nossa sociedade, desde que consideremos as circunstâncias em que, de um modo geral, ela se formou. O que pretendi foi apresentar ao público, de modo mais evidente que o habitual, um dos caracteres de um tempo ainda recente. Trata-se de um dos representantes da geração que vive os seus dias derradeiros. No primeiro trecho, intitulado O Subsolo, o próprio personagem se apresenta, expõe seus pontos de vista e como que deseja esclarecer as razões pelas quais apareceu e devia aparecer em nosso meio. No trecho seguinte, porém, já se encontrarão realmente memórias deste personagem sobre alguns acontecimentos da sua vida. Notas de Dostoiévski. Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo. Bem, ao menos bastante para respeitar a medicina. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Não, se não quero me tratar, é apenas de raiva. Certamente não compreendeis isto. Ora, eu compreendo. Naturalmente, não vos saberei explicar a quem exatamente farei mal, no presente caso, com a minha raiva. Sei muito bem que não estarei a pregar peças nos médicos pelo fato de não me tratar com eles. Sou o primeiro a reconhecer que, com tudo isso, só me prejudicarei a mim mesmo e a mais ninguém. Mas, apesar de tudo, não me trato por uma questão de raiva. Se me dói o fígado, que doa ainda mais. Já faz muito tempo que vivo assim, uns 20 anos. Tenho 40 anos agora. Já estive empregado, atualmente não. Fui um funcionário maldoso, grosseiro, e encontrava prazer nisso. Não aceitava gratificações. No entanto, devia premiar-me ao menos desse modo. É um mau gracejo, mas não vou riscá-lo. Escrevi-o pensando que sairia muito espirituoso, mas agora, percebendo que apenas pretendi assumir uma atitude arrogante e ignóbil, não riscarei de propósito. Quando os solicitantes, com pedidos de informações, se acercavam da mesa junto à qual me sentava, eu lhes respondia com um ranger de dentes, e sentia um prazer insaciável quando conseguia magoar alguém. Conseguia isto quase sempre. Na maior parte dos casos, aparecia gente tímida, era natural, em se tratando de solicitantes. Mas dentre os que se trajavam com presunção, eu não suportava particularmente certo oficial. Ele teimava em não se sujeitar e tilintava o sabre de modo abominável. Por causa daquele sabre, guerreamos 1 ano e meio. Finalmente venci. Ele deixou de tilintá-lo. Aliás, isso aconteceu ainda na minha mocidade. Mas sabeis, senhores, em que consistia o ponto principal da minha raiva? O caso todo, a maior ignomínia, consistia justamente em que, a todo momento, mesmo no instante do meu mais intenso rancor, eu tinha consciência, e de modo vergonhoso, de que não era a pessoa má, nem mesmo enraivecida, que apenas assustava passarinhos em vão e me divertia com isso. Minha boca espumava, mas se alguém me trouxesse alguma bonequinha, me desse chazinho com açúcar, é possível que me acalmasse. Ficaria até comovido, do fundo da alma, embora, certamente, depois rangesse os dentes para mim mesmo e, de vergonha, sofresse de insônia por alguns meses. É hábito meu ser assim. Menti a respeito de mim mesmo quando disse, ainda há pouco, que era funcionário maldoso. Menti de raiva. Eu apenas me divertia, quer com os solicitantes, quer com o oficial, mas, na realidade, nunca pude tornar-me mal. A todo momento, constatava em mim a existência de muitos e muitos elementos contrários a isso. Sentia que esses elementos contraditórios realmente fervilhavam em mim. Sabia que eles haviam fervilhado a vida toda e que pediam para sair, mas eu não deixava. Não deixava de propósito, não os deixava extravasar. Atormentavam-me até a vergonha, chegavam a provocar-me convulsões e, por fim, acabaram por enjoar realmente. Não vos parece que eu agora me arrependo de algo perante vós que vos peço perdão? Estou certo de que esta é a vossa impressão.
pois asseguro-vos que me é indiferente o fato de que assim vos pareça. Não consegui chegar a nada, nem mesmo tornar-me mal, nem bom, nem canalha, nem honrado, nem herói, nem inseto. Agora vou vivendo os meus dias em meu canto, incitando-me a mim mesmo com um consolo raivoso que para nada serve, de que um homem inteligente não pode, a sério, tornar-se algo, e de que somente os imbecis o conseguem. Sim, um homem inteligente do século XIX precisa e está moralmente obrigado a ser uma criatura eminentemente sem caráter, e uma pessoa de caráter, de ação, deve ser sobretudo limitada. Esta é a convicção dos meus 40 anos. Estou agora com 40 anos, e 40 anos são, na realidade, a vida toda. De fato, isso constitui a mais avançada velhice. Viver além dos 40 é indecente, vulgar, imoral. Quem é que vive além dos 40? Respondei-me sincera e honestamente. Vou dizer-vos, os imbecis, os canalhas, vou dizer isso na cara de todos esses anciães respeitáveis e perfumados de cabelos argênteos. Vou dizê-lo na cara de todo mundo. Tenho direito de falar assim, porque eu mesmo hei de viver até os 60, até os 70, até os 80. Um momento, deixai-me tomar fôlego. Pensais acaso, senhores, que eu queira fazer-vos rir? É um engano. Não sou de modo algum tão alegre como vos parece, ou como vos possa parecer. Aliás, se, irritados com toda essa tagarelice, e eu já me sinto que vos irritastes, tiverdes a ideia de me perguntar quem, afinal, sou eu, vou responder: sou um assessor colegial. Fiz parte do funcionalismo a fim de ter algo para comer, unicamente para isso. E quando, no ano passado, um dos meus parentes afastados me deixou 6.000 rublos em seu testamento, aposentei-me imediatamente e passei a viver neste meu cantinho. Já antes disso, vivia aqui, mas agora instalei-me nele. Tenho um quarto ordinário nos arredores da cidade. A minha criada é uma aldeã velha, ruim por estupidez, e além disso cheira sempre mal. Dizem-me que o clima de Petersburgo está me prejudicando e que, para os meus insignificantes recursos, a vida aqui é muito cara. Sei disso. Sei melhor que todos estes conselheiros e protetores experimentados e sábios, mas ficarei em Petersburgo. Não deixarei essa cidade. Não a deixarei porque, Mas, na realidade, me é todo indiferente o fato de que a deixe ou não. Dizei-me, de que pode falar um homem decente com o máximo prazer? Resposta, de si mesmo. Então, também vou falar de mim. Tenho agora vontade de vos contar, senhores, queirais ouvi-lo ou não, porque não consegui tornar-me sequer um inseto. Vou dizer-vos solenemente que, muitas vezes, quis tornar-me um inseto, mas nem disso fui digno. Juro-vos, senhores, que uma consciência muito perspicaz é uma doença autêntica, completa. Para o uso cotidiano seria mais do que suficiente a consciência humana comum, isto é, a metade, um quarto a menos da porção que cabe a um homem instruído do nosso infeliz século XIX e que tenha, além disso, a infelicidade de habitar Petersburgo, a cidade mais abstrata e meditativa de todo o globo terrestre. Existem cidades meditativas e não meditativas. Seria de todo suficiente, por exemplo, a consciência com que vivem todos os chamados homens diretos e de ação. Pensais, sou capaz de jurar, que escrevo tudo isso para causar efeito, para gracejar sobre os homens de ação e também por mau gosto, que faço tilintar o sabre, tal como meu oficial. Mas, senhores, quem é que pode vangloriar-se das próprias doenças, e ainda procurar causar com elas um efeito? Aliás, que digo? Todos fazem isto. É justamente das doenças que se vangloriam, e eu talvez mais do que ninguém. Não discutamos, a minha objeção é absurda. Apesar de tudo, estou firmemente convencido de que não só uma dose muito grande de consciência, mas qualquer consciência é uma doença. Insisto nisso. Mas deixemo-lo também por alguns instantes. Diga-me o seguinte: por que me acontecia, como que fosse de propósito, naqueles momentos, sim, exatamente naqueles momentos em que eu era capaz de melhor apreciar todas as sutilezas do belo e sublime, como outrora se dizia entre nós? Por que me acontecia não apenas conceber, mas realizar atos tão feios, atos que, bem, numa palavra,
atos como os que todos talvez cometam, mas que, como se fosse de propósito, me ocorriam exatamente nos momentos em que eu mais nitidamente percebia que, de modo algum, devia cometê-los. Quanto mais consciência eu tinha do bem e de tudo que é belo e sublime, tanto mais me afundava em meu lodo e tanto mais capaz me tornava de imergir nele por completo. Porém, o traço principal estava em que tudo isso parecia ocorrer-me não como que por acaso, mas como algo que tinha de ser. Dir-se-ia que este era o meu estado normal e que não se tratava de doença, de um defeito, de modo que, por fim, perdi até a vontade de lutar com este defeito. Finalmente, quase acreditei, e talvez tenha acreditado realmente, que o meu estado normal era esse. E, no início, quanto não sofri nessa luta? Não acreditava que o mesmo acontecesse a outrem, e, por isso, mantive-o em segredo a vida toda. Envergonhava-me disso, e talvez me envergonhe ainda hoje. Chegava a ponto de sentir certo prazerzinho secreto, anormal, ignóbilzinho, quando, às vezes, em alguma horrível noite de Petersburgo, regressava ao meu cantinho e me punha a lembrar com esforço que, naquele dia, tornara a cometer uma ignomínia e que era impossível voltar atrás. Remordia-me, então, em segredo, dilacerava-me, rasgava-me e sugava-me, até que o amargor se transformasse, finalmente, em certa doçura vil, maldita, depois, num prazer sério, decisivo. Sim, num prazer. Num prazer. Insisto nisso. Se abordei o assunto, foi porque desejo insistentemente saber ao certo o seguinte: terão outras pessoas semelhantes prazeres? Vou explicar-vos. O prazer provinha justamente da consciência demasiado viva que eu tinha da minha própria degradação. Vinha da sensação que experimentava de ter chegado ao derradeiro limite, de sentir que, embora isso seja ruim, não pode ser de outro modo, de que não há outra saída, de que a pessoa nunca mais será diferente, pois, ainda que nos sobrasse tempo e fé para isto, certamente não teríamos vontade de fazê-lo. E mesmo se quiséssemos, nada faríamos nesse sentido, mesmo porque em que nos transformaríamos? E o principal, o fim derradeiro, está em que tudo isso ocorre segundo leis normais e básicas da consciência hipertrofiada, de acordo com a inércia, decorrência direta dessas leis, e, por conseguinte, não é o caso de se transformar, simplesmente não há nada a fazer. Resulta o seguinte, por exemplo, da consciência hipertrofiada. Tu tens razão em ser um canalha, como se fosse consolo para um canalha perceber que é realmente um canalha. Mas chega, tagarelei muito. Mas o que ficou explicado? Como se explica aí o prazer? Mas eu explico. Hei de ir até o fim. Foi por isso que eu tomei da pena. Tenho, por exemplo, um terrível amor próprio. Sou desconfiado e me ofendo com facilidade, como um corcunda ou um anão. Mas realmente tive momentos tais que, se me acontecesse receber um bofetão, talvez até me alegrasse com o fato. Falo sério. Com certeza, eu saberia encontrar também nisso uma espécie de prazer. Naturalmente, o prazer do desespero, mas é justamente no desespero que ocorrem os prazeres mais ardentes, sobretudo quando já se tem consciência muito forte do inevitável da própria condição. E no caso do bofetão, sim, fica-se comprimido pela consciência do mingau a que nos reduziram. E o principal, por mais que se rumine o caso, está em que eu sou o primeiro culpado de tudo e, o que é mais ofensivo, culpado sem culpa e, por assim dizer, segundo as leis da natureza. Pois, em primeiro lugar, tenho culpa de ser mais inteligente que todos à minha volta. Considerei-me continuamente mais inteligente que todos à minha volta e às vezes acreditam? Tinha até vergonha disso. Pelo menos, a vida toda olhei de certo modo para o lado e nunca pude fitar as pessoas nos olhos. Finalmente sou culpado porque, mesmo que houvesse em mim generosidade, eu teria com isso apenas mais sofrimento devido à consciência de toda a sua inutilidade. Certamente, eu não saberia fazer nada com a minha generosidade, nem perdoar, pois o ofensor talvez me tivesse batido segundo as leis da natureza, e não se pode perdoar as leis da natureza nem esquecer, pois, ainda que se trate das leis da natureza, sempre é ofensivo.
Finalmente, mesmo que renunciasse a ser generoso e, ao contrário, quisesse vingar-me do ofensor, de nada poderia vingar-me nem de ninguém, pois, certamente, não ousaria fazer algo, mesmo que pudesse. E não ousaria por quê? Quero dizer agora 2 palavras a este respeito. Como é que faz, por exemplo, aquele que sabe vingar-se e, de modo geral, defender-se? Quando o sentimento de vingança, suponhamos, se apodera dele, nada mais resta em seu espírito a não ser este sentimento. Um cavalheiro desse tipo atira-se diretamente ao objetivo, como um touro enfurecido de chifres abaixados, e somente o muro pode detê-lo. Aliás, diante de um muro, tais cavalheiros, isto é, os homens diretos e de ação, cedem terreno com sinceridade. O muro, para eles, não é a causa de desvio, como, por exemplo, para nós, homens de pensamento, e que, por conseguinte, nada fazemos. Não é um pretexto para arrepiar carreira, pretexto em que nós outros costumamos a não acreditar, mas que recebemos sempre com grande alegria. Não, eles cedem terreno com toda sinceridade. O muro tem para eles alguma coisa que acalma. É algo que, do ponto de vista moral, encerra uma solução, algo definitivo e talvez até místico. Mas deixemos o muro para mais tarde. Pois bem, um homem desses, um homem direto, é que eu considero um homem autêntico, normal como sonhou a própria mãe carinhosa, a natureza, ao criá-lo amorosamente sobre a terra. Invejo um homem desses até o extremo da minha bilis. Ele é estúpido, concordo, mas talvez o homem normal deva mesmo ser estúpido, sabeis? Talvez isso seja até muito bonito. Estou tanto mais convencido desta suspeita, por assim dizer, que se tomarmos, por exemplo, a antítese do homem normal, isto é, o homem de consciência hipertrofiada, o homem saído, naturalmente, não do seio da natureza, mas de uma retorta, já é quase misticismo, senhores, mas eu suspeito isso também. O que se verifica, então, é que este homem de retorta, a tal ponto, chega a ceder terreno para sua antítese, que a si mesmo se considera, com toda a sua consciência hipertrofiada, um camundongo, e não um homem. Talvez seja um camundongo de consciência hipertrofiada, mas sempre é um camundongo. Ora, trata-se de um homem e, por conseguinte, de tudo mais também. E o mais importante é que ele mesmo se considera a si mesmo como um camundongo. Ninguém lhe pede isto. E este é um ponto importante. Mas vejamos agora este camundongo em ação. Suponhamos, por exemplo, que ele esteja ofendido, quase sempre está, e queira vingar-se. Acumula-se nele provavelmente mais rancor que no homem de la nature e de la vérité. É possível que um desejo baixo e ignóbil de retribuir ao ofensor o mesmo dano ranja nele ainda mais ignobilmente que no homem de la nature e de la vérité, porque este, devido à sua inata estupidez, considera sua vingança um simples ato de justiça. Já o camundongo, em virtude de sua consciência hipertrofiada, nega haver nisso qualquer justiça. Atinge-se, por fim, a própria ação, o próprio ato de vingança. O infeliz camundongo já conseguiu acumular em torno de si, além da torpeza inicial, uma infinidade de outras torpezas, na forma de interrogações e dúvidas. Acrescentou à primeira interrogação tantas outras, não resolvidas, que forçosamente se acumula ao redor dele certo líquido repugnante e fatídico, certa lama fétida que consiste nas suas dúvidas, inquietações e, finalmente, nos escarros que caem sobre ele em profusão, dos homens de ação, agrupados solenemente ao redor, na pessoa de juízes e ditadores, e que riem dele a mais não poder, com toda a capacidade das suas goelas sadias. Naturalmente, resta-lhe sacudir a patinha em relação a tudo, e, com um sorriso de fictício desprezo, no qual ele mesmo não acredita, esgueirar-se vergonhosamente para a sua fendazinha. Ali, no seu ignóbil e fétido subsolo, o nosso camundongo, ofendido, machucado, coberto de zombarias, emerge logo num rancor frígido, envenenado e, sobretudo, sempiterno. Há de lembrar 40 anos seguidos a sua ofensa, até os derradeiros e mais vergonhosos pormenores, e cada vez acrescentará por sua conta novos pormenores, ainda mais vergonhosos, zombando maldosamente de si mesmo, irritando-se com sua própria imaginação. Ele próprio se envergonhará dessa imaginação, mas a si mesmo tudo lembrará, tudo examinará, e há de inventar sobre si mesmo fatos inverossímeis,
com o pretexto de que também estes poderiam ter acontecido e nada perdoará. Possivelmente começará a vingar-se, mas de certo modo, interrompido com 1000 salhas por trás do fogão, incógnito, não acreditando no direito nem no êxito da vingança, e sabendo de antemão que todas essas tentativas de vindita vão fazer-o sofrer 100 vezes mais que o objeto de sua vingança, pois este talvez não precisasse sequer coçar-se. No seu leito de morte, há de tornar a lembrar de tudo com os juros acumulados em todo esse tempo e... Mas exatamente nesse frígido e repugnante semi-desespero, nessa semi-crença, neste consciente enterrar-se vivo por aflição, no subsolo, por 40 anos, nessa situação intransponível criada com esforço e, apesar de tudo, um tanto duvidosa, em toda essa peçonha dos desejos insatisfeitos que penetraram no interior do ser, em toda essa febre das vacilações, das decisões tomadas para sempre e dos arrependimentos que tornam a surgir um instante depois, em tudo isso é que consiste o sumo daquele estranho prazer de que falei. Este prazer é a tal ponto sutil e a tal ponto às vezes inapreensível à consciência que as pessoas um pouquinho limitadas ou mesmo simplesmente as de nervos fortes não compreenderão dele nem um pouco sequer. Talvez não compreendam também aqueles, acrescentareis com um sorriso largo, que nunca foram esbofeteados, e deste modo aludireis delicadamente a que, em minha vida, eu provavelmente sofri também bofetadas e que falo com conhecimento de causa. Juro por tudo que pensais assim. Mas acalmai-vos, meus senhores. Não recebi bofetões, embora me seja de todo indiferente o que penseis a este respeito. É possível que eu mesmo lamente o fato de ter distribuído em minha vida poucas bofetadas. Mas chega! Nenhuma palavra mais sobre este tema, por mais que ele vos interesse. Continuo tranquilamente a discorrer sobre as pessoas de nervos fortes, que não compreendem certa sutileza nos prazeres. Em determinados casos, por exemplo, estes senhores, ainda que se esguelem à toa, como touros, e ainda que isso, admitamos, lhes dê uma honra muito grande diante do impossível, como eu já disse, eles imediatamente se conformam. O impossível quer dizer o muro de pedra? Mas, que muro de pedra? Bem, naturalmente, as leis da natureza, as conclusões das ciências naturais, a matemática. Quando vos demonstram, por exemplo, que descendeis do macaco, não adianta fazer caretas, tendes que aceitar a coisa como ela é. Se vos demonstraram que, em essência, uma gotícula de vossa própria gordura vos deve ser mais cara do que 100.000 dos vossos semelhantes, e que neste resultado ficarão abrangidos por fim todos os chamados deveres, virtudes e demais tolices e preconceitos, deveis aceitá-lo a si mesmo. Nada há a fazer, porque 2 e 2 são 4, é matemática, experimentar e retrucar. Não é possível, vão gritar-vos, não podeis rebelar-vos, isso significa que 2 e 2 são 4, a natureza não vos pede licença, ela não tem nada a ver com vossos desejos, nem com o fato de que as suas leis vos agradem ou não. Deveis aceitá-la tal como ela é e, consequentemente, também todos os seus resultados. O muro é realmente um muro, etc, etc. Meu Deus, que tenho eu com as leis da natureza e com a aritmética? Se por algum motivo não me agradam essas leis e os 2 e 2 são 4, está claro que não romperei esse muro com a testa, se realmente não tiver forças para fazê-lo, mas não me conformarei com ele unicamente pelo fato de ter pela frente um muro de pedra e de terem sido insuficientes as minhas forças. Até parece que semelhante muro de pedra é realmente um tranquilizador, e que de fato contém alguma palavra para o mundo, só porque constitui o 2 e 2 são 4. Ó absurdo dos absurdos! Não é o mesmo tudo compreenderdes, tudo aprenderdes, todas as impossibilidades e muros de pedra, não vos conformardes com nenhuma dessas impossibilidades e muros de pedra, se vos repugna a resignação, atingirdes pelo caminho das combinações lógicas inevitáveis as conclusões mais ignóbeis sobre o tema eterno de que se tem certa culpa, mesmo do muro de pedra, embora, mais uma vez, seja bem evidente que não se tem qualquer culpa, e, em consequência disto, rangendo os dentes em silêncio e com a impotência, imobilizar-vos voluptuosamente a inércia, sonhando que não há contra quem ter rancor, que não se encontra um objeto e que talvez nunca se encontre,
que há nisso uma escamoteação, uma fraude, uma trapaça, simplesmente uma repugnante confusão. Não se sabe o que, não se sabe quem, mas que, apesar de todas essas ignorâncias e fraudes, sentis uma dor, e quanto mais ignorais, tanto mais sentis essa dor.